Pelo que eu vejo, a nutrologia tem uma visão holística, uma visão completa do corpo do paciente. Há possibilidade da pessoa chegar lá com achando que tem alguma coisa, uma doença ou uma situação, e o senhor descobre que é exatamente uma outra situação que tem que ser resolvida? Sim, eu acredito que isso aconteça em qualquer especialidade, né? Mas é interessante, falando especificamente de mente, de cérebro, de depressão, a impressão que a gente tem é que Deus, quando criou o nosso corpo, todo o nosso corpo, parece que a única função do resto do nosso corpo é nutrir o cérebro. É muito interessante como é que, quando a gente vai entendendo como é que são os detalhes, como é que é a integração do organismo como um todo, que a impressão que tem é que os órgãos foram feitos, o coração, o intestino, os pulmões, tudo foi feito para criar um ambiente propício para o funcionamento perfeito do cérebro. Então a impressão que a gente tem é isso. Eu acho assim impossível, eu diria realmente impossível, a gente tentar cuidar da saúde mental, cuidar do cérebro, sem pensar e sem analisar o corpo como um todo. São realmente indivisíveis. Eu acho até um erro alguém tentar fazer isso, né? Então é muito comum, sim. Eu gostaria muito de poder detalhar cada interação que existe entre os órgãos e o cérebro, mas eu acho que vai ser muito mais produtivo se a gente fizer uma ilustração. Eu acho que tem uma ilustração que a gente consegue um raciocínio muito interessante. O nosso cérebro, ele funciona como uma orquestra, né? Na orquestra tem os músicos, tem vários músicos para conduzir vários instrumentos diferentes, né? Então tem os músicos que vão conduzir o violino, vão ter os músicos que vão conduzir o violoncelo, a percussão e assim por diante. A interação harmônica entre eles, então cada um vai tocar numa hora exata, de um jeito preciso, numa intensidade adequada, para chegar no resultado final. Mas essa interação harmônica é que vai garantir de verdade o resultado, que é a melodia, né? No nosso cérebro isso também acontece, existe uma orquestra cerebral. Os músicos seriam, a gente poderia comparar com os neurotransmissores. Existem vários neurotransmissores aí famosos, serotonina, dopamina, GABA, e aí vai. E para cada neurotransmissor existem vários receptores. E para cada receptor também existem os segundo mensageiros. Esses componentes, eles se integram de uma forma, é justamente a interação harmônica deles que vai garantir o resultado esperado, que é a felicidade, é o sentir-se bem. Na depressão acontece justamente a perda dessa harmonia, né? É como se a melodia tivesse desafinada. Algum desses músicos, por exemplo, o violinista, ele toca errado, e aí ele vai bagunçar toda a harmonia daquela orquestra. O que o antidepressivo faz é justamente corrigir esse erro, né? Mas nem sempre, Onaide, esse tipo de tratamento faz com que essa melodia volte a ficar afinada, né? Nem sempre a orquestra volta a funcionar tão bem quanto funcionava antes. Porque muitas vezes o paciente acometido de depressão, ele também está sendo acometido por múltiplas deficiências orgânicas. Pode ser deficiências hormonais, deficiências de vitaminas, de minerais. A gente poderia comparar assim, se o neurotransmissor e os receptores são os músicos, as vitaminas e os minerais seriam os instrumentos musicais. Então, sem o instrumento musical, a orquestra não vai tocar. Os hormônios seriam os maestros, né? A nossa orquestra cerebral tem inúmeros maestros, né? E sem eles também, mesmo que tenha um músico muito talentoso, ele não vai tocar bem sem a condução do maestro.